Olá, seja bem-vindo. O meu nome é João Paulo Pinto e eu estou a apresentar aqui este módulo Total Productive Maintenance. Eu sou o responsável científico por este curso. Esta ação de formação foi organizada em 5 partes, tal como vocês terão recebido 5 ficheiros em PDF. Portanto, o objetivo foi dar resposta a todos os pontos do programa. Ok, falando agora um bocadinho sobre TPM, portanto, está aí o significado. O que é que significa TPM? Portanto, em inglês, Total Productive Maintenance. Em português, nós normalmente designamos por manutenção produtiva total. Este conceito de manutenção nasce no seio da indústria nipónica nos anos 70, 80 do século passado. Ganhou imensa popularidade nos anos 80 e 90. Tanto no modo geral por toda a indústria, tanto quando começou a ser conhecida na Europa, nos Estados Unidos também por aí proliferou bastante. Depois eu verifiquei o seguinte, a partir dos anos 90 caiu um pouco em esquecimento, se calhar um bocado de consequência do bom clima económico, também se pode justificar um bocado esse esquecimento por terem aparecido algumas tendências de manutenção não tão orientadas para o envolvimento das pessoas, mas mais orientadas para a componente técnica, muitas delas baseadas na área da fiabilidade, e por exemplo faço referência ao RCM, o Reliability Centered Maintenance, mas tenho verificado que provavelmente muito graças à crise económica que acabou por, digamos, contagiar toda a indústria de modo em geral, a partir dos anos, digamos, a partir do final da primeira década do milénio, tanto o TPM ganhou digamos, uma nova popularidade, digamos, reapareceu com uma nova roupagem. Né? Este mesmo documento, e é um dos documentos PDFs que vocês têm acesso, ele aborda a nova TPM, ou seja, a manutenção, já não é necessariamente só a manutenção produtiva total, mas a gestão de todo o processo. Ainda continuando a falar sobre a TPM, uma vez que toda esta ação de formação anda à volta deste assunto, o conceito manutenção produtiva, ou só Productive Maintenance, o conceito, digamos, não é novo, portanto, não podia ser atribuído aos japoneses. O conceito nasce, sim, cerca de 30 anos antes, digamos, nos Estados Unidos, mais concretamente, digamos, no setor militar. E o que é isto de manutenção produtiva? É uma manutenção que, acima de tudo, é proativa, ou seja, que não se limita a reparar. Imaginem, queimou um fusível, ok, vamos lá substituir o fusível, que quebrou uma determinada peça da máquina ou um rolamento que gripou, ok, vamos lá substituir o rolamento. Esta manutenção, que eu chamo de manutenção proativa, questiona porquê, ok? Porquê é que está sempre a queimar o fusível? Porquê é que o rolamento não é, digamos, não tem a vida que era suposto ter? Porquê é que está constantemente a gripar? Portanto, é uma manutenção que questiona e procura melhorar continuamente. Só que este trabalho de manutenção preventiva era essencialmente, digamos, realizado pela manutenção, aquela manutenção mais técnica, digamos, tipicamente pela engenharia de manutenção. E não havia qualquer envolvimento por parte nem do utilizador da máquina, nem por parte de outras áreas, como por exemplo a qualidade e o ambiente. O que os nipónicos fizeram foi de facto olhar para isto de forma diferente, portanto, nas visitas que foram fazendo aos Estados Unidos, portanto, logo após a guerra e na sequência do Plano Marshall para reconstruir o país, estou agora a falar anos 40, anos 50 e 60, portanto, na sequência dessas visitas, eles identificaram esta prática de manutenção, né? E à semelhança do que fazem ou do que fizeram, digamos, com outras práticas de gestão, a abordagem deles não foi aquela específica tipo taylorista que é, ok, manutenção faz manutenção, produção faz produção, qualidade faz qualidade, nada disso. Portanto, todos nós somos responsáveis por tudo de um modo em geral, ok? Se eu estou a manusear uma máquina, eu sou responsável pela produção, sou responsável pela manutenção da máquina, sou responsável pela segurança do meu posto de trabalho, por uma série de aspectos, não é? Porque o meu desempenho não pode ser apenas e só medido pela quantidade de peças que eu faço. É também, obviamente, medido pelo sucesso e pelo desempenho do meu equipamento. Portanto, e é partindo deste pressuposto que começa a desenvolver-se a ideia do T, do total, ou seja, toda a gente é responsável pela manutenção.
E à semelhança do que aconteceu com o TPM, também foi desenvolvido digamos, na indústria nipónica o conceito TKM, Total Quality Management, ou seja, gestão total da qualidade. Mais uma vez aqui a palavra total a denunciar que é de todos, somos todos responsáveis, não é? Portanto, e a avaliação do desempenho da nossa área produtiva, da nossa célula ou da nossa organização, obviamente que depende, digamos, da contribuição de todos estes elementos. Portanto, os nipónicos puseram de parte esta ideia da divisão de classes, não é? Portanto, daquele conceito típico que eu, produção, utilizo, tu, manutenção, reparas. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Né? E também o fizeram de uma forma muito interessante, não só em termos de práticas, e isso depois identifica-se aqui neste ficheiro que vocês têm acesso, até na forma de medir o desempenho. E prova disso é, por exemplo, o desenvolvimento daquela métrica muito interessante que nasce mesmo no âmbito da TPM, que é o famoso OEE, o Overall Equipment Efficiency, ou seja, a eficiência global do equipamento. Que nós hoje, de uma forma geral, esquecemos a palavra equipamento e referimos-nos só ao OEE como sendo eficiência global. Mas, no fundo, e se olharmos com atenção para o significado da OEE, dá para perceber de facto que ela nasce aqui no seio da TPM. Ok, então de um modo geral, a TPM tem duas grandes ideias por trás, tanto uma que está associada àquilo que há bocadinho eu vos falava, da manutenção produtiva, portanto aquela manutenção que se recusa de uma forma automática a fazer substituição, ou seja, quase numa lógica cega a ir substituindo, portanto é uma manutenção que questiona porquê, daí ser produtiva, não é porque produz peças, é produtiva porque melhora o desempenho da máquina, porque melhora a sua fiabilidade, porque melhora a sua manutibilidade e, de um modo geral, e é isso que preocupa, digamos, a empresa, melhora a sua disponibilidade. E onde reparar, quando olharem para a equação do OEE, a disponibilidade é um dos fatores que entra lá no cálculo deste mesmo indicador. Portanto, uma das partes é essa, portanto, um dos pilares da TPM é essa ideia da melhoria, digamos, do inconformismo, da não satisfação e percebermos que podemos melhorar o equipamento. E a outra, e aqui diferencia, digamos, da produtivo maintenance original, que é o envolvimento de todos. Né? Nós somos todos responsáveis pelo equipamento. E reparem um exemplo muito simples. Eu posso não ter qualquer formação em mecânica, em eletricidade, em eletrónica, o que é que seja, e estou a manusear uma máquina. Mas no mínimo dos mínimos, com o uso desta máquina, no caso de um portátil que eu tenho aqui à minha frente, eu vou tendo na minha memória o que é um ruído normal, o que é uma vibração normal, o que é uma temperatura normal, porque eu toco aqui no computador, eu ouço, eu cheiro, eu tenho uma série de tecnologia sensorial, e se algum dos parâmetros que eu agora aqui referi fugir do normal, ou seja, se a máquina começar a vibrar, começar a fazer um ruído de coisa qualquer, no mínimo dos mínimos, e acho que concordam comigo, no mínimo dos mínimos, eu tenho que alertar, pegar no telefone e chamar a manutenção. Olha, esta máquina aqui está a fazer um ruído fora do normal. No mínimo isso. E é óbvio que se a empresa me for dando formação, me for preparando, gradualmente eu vou conseguindo assumir algumas funções básicas de manutenção. Como, por exemplo, iniciar o meu turno com uma inspeção, com uma lubrificação, com um registro de dados, o que é que seja. E gradualmente neste processo de formação e de envolvimento eu vou conseguir alcançar um patamar, digamos que é o último patamar da TPM, que é a chamada manutenção autónoma, em que eu sozinho já consigo fazer manutenção. Já agora, o que é que isto pode significar? Isto significa que vamos dispensar a totalidade da manutenção, o departamento de manutenção vai saltar fora? Nada disso. Vamos pôr a manutenção, sim, a fazer a tal manutenção produtiva, a questionar o porquê das avarias, a melhorar a fiabilidade, a melhorar a manutabilidade, a fazer alterações de equipamento. Isso sim é que é o papel da manutenção e não aquele velho papel dos bombeiros. Não é? Portanto, acho que esta, digamos, a grande ideia que está por trás do TPM. Ok, é também de realçar que uma boa parte das ferramentas, isto está aqui identificado neste ficheiro que vocês têm acesso, numa das partes, eu peço desculpa que a minha memória não me ajuda para identificar qual em particular, mas uma boa parte das ferramentas que hoje nós utilizamos na área do Lean nascem no seio do TPM. Uma prova disso são os 5S, o FMEA, a OPL, que é One Point Lesson, lição de um só ponto. Portanto, são lições específicas, são temas específicos para transmitirmos aos nossos colaboradores. Ou então a standardização de procedimentos, como fazer uma verificação, como substituir um componente. Normalmente este conceito dá pelo nome de SOP, Standard Operation Procedure. E
e assim por diante. Eu chamo especial atenção para o slide 52, que faz parte da lição número 3, ou da parte número 3, onde podemos ver aqui neste exemplo concreto as 4 fases de implementação do TPM e muito em especial aqui os 7 passos. E podemos identificar que logo o primeiro passo, e daí a tal analogia muito forte com o 5S, o primeiro passo é mesmo isto, é fazer a limpeza inicial do equipamento. Pode parecer um bocado aborrecido, um bocado, digamos, fora de consenso. O que é que significa isto, fazer a limpeza ao equipamento? Mas é uma excelente oportunidade para conhecermos o equipamento e descobrirmos que ali atrás tem lá um ponto de lubrificação, que tem ali um medidor, que tem ali fugas. Portanto, é logo o primeiro passo, né? E está aí uma sequência. Portanto, são esses famosos 7 passos para a implementação. Este processo não acontece, como deve imaginar, num mês ou numa semana. Portanto, é um processo que pode demorar eventualmente meses ou anos. Uma boa parte das empresas não consegue passar de terceiro ou quarto, portanto, alguns vão desistindo, o que é de facto uma pena. Nós não temos muitos bons exemplos no país neste domínio. Seja como for, digamos, a implementação da TPM, ou da manutenção produtiva total, culmina com a autonomia, ou seja, com a manutenção autónoma. Ok, mais pontos ainda a referir neste domínio. Portanto, eu espero que da vossa parte aproveitem bem digamos, os conteúdos. Portanto, uma sugestão que vos daria era não tentar levar tudo de uma vez. Portanto, peguem parte a parte, vão tomando notas para que depois na sessão que tivermos, na sessão de contacto que tivermos, aí nessa altura, por favor, tentem apontar até mesmo para ajudar e para sermos mais objetivos. Digamos, qual é o acetato ou qual é o slide onde de facto essa dúvida surgiu, ou do modo em geral, digamos, onde é que poderão estar as vossas dúvidas, que é para depois sermos mais concretos. Deixo também um desafio, isso encontra-se aqui no nosso slide 85. Digamos, aqui esta designação, avaliação do módulo pode parecer de alguma forma assustadora. Isto não é obrigatório, portanto, são de facto desafios. Há bocado falei-vos que uma das ferramentas envolvidas neste âmbito da TPM foi a tal One Pointless, a lição de um só ponto. Portanto, são coisas específicas, são temas específicos. Em vez de ensinarmos como fazer a manutenção de alta a baixo de uma máquina, que não há hipótese de ninguém, digamos, assimilar todo esse conhecimento, por que não fazermos coisas específicas? Ok, hoje é só lubrificar a máquina. Amanhã é só medir o nível do óleo. Portanto, coisas muito específicas. Esta One Point Lesson, por norma, está apoiada numa folhinha. Portanto, imaginem uma folha A4 que descreve essa lição, que eventualmente tem uma ou duas fotografias, tem alguns esquemas ou um fluxograma. Portanto, este é um desafio que lhes lanço para a vossa empresa, ou para, eventualmente, para um equipamento que vocês tenham em vossa casa. Sei lá, pode ser uma impressora, pode ser um esquentador, o que é que seja, tanto algo específico, ou então, se quiserem pegar neste, tanto algo mais elaborado, que é definir um procedimento standard, um procedimento operacional standard. Pode ser para a manutenção, pode ser para a mudança de máquina, pode ser para uma outra área em concreto. Ou então, e vocês vão reparar que durante todo estes documentos, este termo Kamishibai não será referido. Daí estar o ups, esqueci-me de falar. Portanto, não foi um esquecimento causuístico, portanto foi de propósito, que é para quê? Também de alguma forma lançar o desafio. O que é que significa isto Kamishibai? E como é que eu posso utilizar isto na área da manutenção? Portanto, fica também um desafio. Portanto, repito, nenhum destes desafios são obrigatórios, portanto, fica aí, digamos, a oportunidade para pegarem no assunto. Só uma explicação, porque é que aparece aqui esta listagem de tópicos. É que este módulo TPM faz parte digamos, de uma pós-graduação mais abrangente, né? Portanto, e é por isso que aparecem aqui estes desafios. E pronto, acho que é tudo. Portanto, mais uma vez desejo que tenham uma excelente aprendizagem. Por favor, tomem nota das vossas dificuldades e dos problemas que eventualmente possam surgir, e depois lá nos encontraremos na sessão de esclarecimento. Muito obrigado pela atenção. Cumprimentos.